Começa com você, Atlético e Atlético. 2-0 Atlético. Thiagão. 1-0 pro Atlético. Valor. 3-1 Atlético. Eu fico com 2-1. Difícil. Jogo difícil, de novo. Tudo jogo difícil? De virada, vai ser de virada. 2-0. 2-0 para o Atlético. Breno, eu preciso te ouvi-lo para falar a respeito desse Atlético que encara a equipe do Atlético. Atlético, mais uma vez, precisando da vitória para conseguir buscar a classificação dentro do Campeonato Mineiro. O São Paulo deve colocar um time alternativo, né? Não vai colocar os titulares, está priorizando aí Campeonato Brasileiro, tem o Remo aí na próxima semana na Arena MRV, mas dá para poder montar um time competitivo. O que a gente espera é uma postura diferente do que a gente viu contra o Bragantino. É o Atlético mais ligado, para mais uma vez não ter essa história de sair atrás do marcador. O Atlético é o time da virada, é o time do amor, a torcida grita, mas nem sempre dá certo, né, gente? Então a gente pode chegar, entrar mais ligado no jogo, para poder fazer um resultado. Agora, tem o grande reforço que eu acho que é o São Paulo voltar a comandar o time, coisa que ele não estava ali na beira do campo contra o Bragantino. Eu acho que isso é importante, Thiago, a gente já discutiu aqui várias vezes, mas eu acho que é importante esse lado dele ali. E dá para montar um time com algumas opções diferentes que eu gostaria de ver, sabe? Ali na zaga, eu acho que está na hora de colocar o Vitor Hugo, e ele deve fazer isso, né? Não é o time Ivan Roman. Pode ser o Ivan Roman. Eu acho que tem que dar rodagem para essa turma, sabe? O Alonso tem sido muito questionado. Mas aí, você tem que ter um cara ali que está no mesmo ritmo de jogo para poder tentar pegar essa posição dele. Acho que é um jogo também, Cissé, cara, o volante que entrou bem no finalzinho do jogo contra o Bragantino. Eu acho que poderia dar mais ritmo. E, cara, o Minda tá na hora de colocar ele para jogar. Né? Contra o Bragantino ele entrou pouco tempo, 19 minutos contra o Pouso Alegre, foi muito criticado, é muito pouco recorte, mas eu acho que é uma hora de você começar, sabe aquela coisa assim, não, vamos ver o que vai dar? E o Preciado? Cara, a questão dele... Para, Breno, só para eu entender o Luciano aqui. Você falou e o Preciado e deu um sorriso de canto de boca. Para você, o que o Preciado apresentou até agora é para ele e o Tite pegar o primeiro avião e ir embora de Belo Horizonte? Pelo contrário. Aliás, desculpe até te intrometer, Breno. Só incomodou um sorriso um pouquinho, faz parte, né? Só de vez em quando eu tô aqui. O Preciado, que está matando o Preciado, é o esquema do Sampaoli, né? Além do jogador em si, que não está apresentando bom futebol, mas é difícil para um ala que é tão ofensivo entender o esquema do Sampaoli. Mas o senhor não falou no primeiro bloco aí sobre questão física, a questão física dele. Acabei de falar, inclusive, que acabou de chegar e tal, tem essa questão do jogador. De chegar a parte física. E para piorar, Breno, tem a parte física e para piorar, para a cabeça de um ala que é tão ofensivo, do nada é uma linha de três, com o Preciado é um zagueiro pela direita. Do nada, o Preciado tem que jogar mais adiantado. E ele tem essa deficiência. Mas contra o Bragantino ele fez uma linha de 5. Ele tem essa deficiência sabidamente na defesa. É uma deficiência do Preciado. Esse esquema do São Paulo, se colocar ele na linha de três como o zagueiro pela direita, esquece o Preciado no Atlético. Vai ser queimado. Esquece. E tem um outro detalhe, né? A gente não sabe se o Cassierra vai estar em condições, mas eu acho que já era um jogo para tentar dar alguns minutinhos para ele, nem que seja no segundo tempo. Ele vai estrear contra o Remo, hein? E, cara, eu acho que poderia, acho que ele vai para não ficar logo assim. E outro detalhe. O Júnior Santos, nós comentamos ontem lá na HG Play, né? O Guilherme Souza trouxe a informação de que ele não vai para o Bahia. Então, meu amigo, coloca ele para poder participar desse jogo. Coloca ele no banco, porque o investimento que é todo feito no Júnior Santos, ele tem que começar a dar retorno. Então, como? Coloca ele no jogo, relacionado... Mas tira um pouco da possibilidade do Minda entrar? Eu acho uma situação perigosa. Mas, cara, aí nós estamos pensando o seguinte, é um time alternativo, não é? Vai descansar. Então, cara, Dudu, Hulk, esses caras... Então... Tem um Coelho para entrar titular. Então assim, eu acho que se você está pensando no Remo para quarta-feira, uma questão física toda, então você segura essa turma e você tem que bancar esse pessoal. Pô. Bancar o Minda, bancar o Júnior Santos. Porque você mesmo falou que vocês estão colocando que o Campeonato Mineiro não vale nada, você com essa preocupação? Não tem preocupação não. Eu quero que os caras joguem. E assim, eu quero que o Atlético não arrede o pé na questão do planejamento que foi colocado. Então, que aí tem que colocar o Júnior Santos para jogar. Os principais jogadores no clássico que usou contra o Cruzeiro e também nas semifinais e final. Ele tem condição de estar no Atlético? Júnior Santos? Pô, que silêncio é esse?
Que silêncio foi eu Responde. não concordo com o Júnior. Silêncio Eu acho que hoje o Júnior Santos não está nos planos da temporada. Eu também não, eu ia falar justamente isso, Valu. Pode essa continuar. questão até Mas pra ele sair, Valu, tem que colocar ele na vitrine, cara. Se ele ficar encostado e não jogar, aí Aí que tá o perigo, né? Você não precisa colocá-lo na vitrine pra ele sair. Eu discordo. é muito mais difícil. As pessoas... Como é que tá o ritmo, Breno? Aí que tá o perigo Como é que a colocar gente na vitrine. imagina o Thiago, ritmo? o Bahia não quis pagar 1 milhão e 600. Salário. Quem contrata o Júnior Santos, aí é o Breno, seguinte, ele por já que o sabe Bahia o que não ele vai quis? apresentar. Mas por que o Bahia não quis? Por causa do salário. Não, Entendeu? o salário é alto e outra coisa. Eu tô vendo a necessidade do Atlético, o cara não tá sendo nem relacionado, vira um peso pro Atlético. Então fica muito mais fácil pro time barganhar. Agora, quando você tem um jogador que ele tá ali, que ele tá mostrando o jogo... Mas ele em campo ele vai atrapalhar. Aí você você vai 4 colocar meses o cara sem em jogar. campo, Aqui, Breno, Breno, vamos lá. Vamos lembrar. Qual foi a última vez que o Júnior Santos esteve em campo? Qual foi a última vez? Não, nem lembro. Não, eu lembro. Eu lembro. Foi num jogo festivo, lá em Feira de Santana. Não, mas tô falando e da ele Atlético. corria E não chutava. e falava, eu não posso chutar. Ele só corria e tocava. Pum. Corria e tocava. Isso em dezembro. Ele não podia chutar. Eu sei que ele está liberado pelo Como é departamento que é? médico. Faz de novo aí. Corria, Boleirinho, né, Luciano? chutava. Boleirinho. Caramba. Corria, chutava. Ele não podia. Se você fosse lá no Lucas Que tapa, hein? Se você fosse lá no Lembrei do- Lucas Tilt, Se fizer o DVD disso aí, você coloca qualquer time da Lembrei Série do B. Beckham agora. aqui. se você for lá no Lucas Tilt, naquele de quem é o jogador, você já viu? eu lembrei disso. Os caras com certeza vão achar que foi você. Ele foi o jogador Ele profissional. foi jogador profissional. Ó o Beckham. É isso aí. Vamos lá. Só fatiando o Você- melão. Outra comemoração do Matheus Pereira foi de golfe, né? Foi. Paf, a batidinha dele ali, E o mais legal é que todo mundo... É. O mais legal é que bateu todo mundo. bateu, todo mundo pegou. Olhou. legal, ficou Por legal. quê? Porque ele fez o movimento correto. Olha a batida. Que fazem, Só que senhor. ele foi com a canhota. Faça a Que canhota. agora eu fazem. quero ver. Você em canhota casa, cai. você em casa, em plena sexta-feira, tendo que assistir isso. Que fazem, senhor. Que fazem. Mas é isso, cara. Só pra continuar falando do Júnior Santos. O Júnior Santos não dá A mais. canhota né? do Elton é igual a do Você Patrick. imitou o Júnior Santos Aqui, agora, inclusive. A canhota do Elton é igual a do Patrick Bray. Igualzinho. O Patrick Bray é canhoto, né? É, só que o Patrick Bray é canhoto. E você lembrou o Júnior Santos agora. Supostamente é canhoto. O quê? Você lembrou o Júnior Santos agora. Com a canhota ou com a destra? Qual que é? Eu não sei. É. Vai chutar azul, vai cair aí. Vamos lá. Centro de treinamentos, da reestruturação que está acontecendo para as categorias de base também, mas hoje tem o profissional em campo. Não sei se com titulares ou quantos titulares considerados aí do time do Brasileirão, mas tem o Galo em campo na Arena MRV e o Cláudio Rezende traz as informações pra gente ao vivo direto de Vespasiano. Um abraço, Claudão, bom dia! Um abraço a você, Pedro Abílio, bom dia a todos, aqui do Rádio Esportes, a Itatiaia fala aqui da cidade do Galo, local de concentração do time para o jogo de logo mais na Arena MRV. Penúltima rodada da fase classificatória do Campeonato Mineiro e o Galo depende dele e de um tropeço hoje da URT para garantir a liderança do Grupo A. Esse é o objetivo do sábado do Atlético, vencer a terceira seguida no estadual, porque vem de vitórias no clássico contra o Cruzeiro, contra o Pouso Alegre no sul de Minas e hoje na sua casa na Arena MRV contra o Atlético. Se vence o jogo e a URT tropeça, pode até empatar, se o Galo vence. E a URT empata o jogo dela contra o Tombense fora de casa, o Atlético vai assumir a liderança do grupo e vai para a última rodada dependendo dele, para carimbar a classificação, porque os primeiros colocados de cada grupo vão direto para as semifinais. Mas de qualquer forma é importante vencer, porque o Galo também pode ir sendo o segundo melhor. O melhor segundo colocado, né, dos grupos, e essa é a situação de momento. Os jogadores concentrados aqui, Pedro, e hoje pela apuração da Itatiaia, hein? Podemos ter estreia no Galo. O camisa 9 está relacionado. Matheus Cassierra, pela primeira vez, vai para o jogo. Ele não fez pré-temporada, por isso o técnico Sampaoli vinha segurando, né? Vinha fazendo uma preparação física especial com o Cassierra, mas hoje eu até creio que ele começa no banco de reservas, mas tem a chance de fazer aí os primeiros minutos dele com a camisa do Galo. Eu creio que inclusive ele vai jogar.
uma parte do jogo. Agora, nas demais posições, por exemplo, o Hulk postou que vai para a partida, está relacionado. Mas a tendência é de que o Sampaoli faça como já fez, por exemplo, no jogo contra o América. Coloca vários titulares no banco. E durante o jogo ele pode colocar a moçada para jogar, né? Os principais nomes, as principais estrelas. Mas aí, Pedro, a ideia é atuar com o planejamento. Time titular, força máxima no Brasileirão. E no Campeonato Mineiro, ele vem alternando, vem colocando alguns titulares apenas, mas a maioria dos jogadores que não são considerados titulares do Atlético. Hoje, por exemplo, a gente pode ter uma seguinte formação. Everson está relacionado, eu creio que vai para o jogo. Na lateral direita eu deixo uma dúvida. Ele vai com o Preciado mais uma vez? Está precisando de ritmo de jogo, né? Está necessitando de mais minutos aí o Preciado. Ou ele coloca o Natanael, que já não vem jogando nos últimos jogos. Na defesa, pode ser Ivan Román e Vitor Hugo. E na esquerda o Pacini, garoto revelado na base do Atlético que vem tendo oportunidades. No meio campo, vamos lá. Ele vem colocando o Alan Franco para jogar, até pela falta de um primeiro volante, até para o banco de reservas. O Alexander jogou lá em Pouso Alegre, mas se machucou, agora fica um tempo fora. O que pode fazer o Sampaoli? Pode colocar o Alan Franco com o Igor Gomes? E aí o Vitor Hugo? Ou será que ele vai colocar o Cissé? O Cissé é um jogador que vem chamando a atenção, inclusive foi pauta aqui hoje, com relação à base do Atlético. O Cissé veio de Guiné, da África, e vem mostrando muita evolução, vem entrando bem. E lá no ataque eu acredito em Scarpa, Coed e Renier. Renier, que é o artilheiro do Galo até aqui neste campeonato estadual. Então algumas atrações aí, né, Pedro? O Atlético com um time que é considerado forte, que foi em Pouso Alegre, venceu o jogo, venceu com autoridade depois de virada no segundo tempo, podendo ter a estreia do centroavante. O torcedor está ansioso para ver o Cassierra, Pedro Abílio. Tá todo mundo ansioso para ver o centroavante, muita gente esperando, né? Tanto tempo do Atlético jogando sem um jogador de área, um atacante de fato na área, que estamos nessa expectativa para ver o Matheus Cassierra. Faltam 13 minutos para o meio-dia, deixa eu dar um bom dia para os comentaristas do Rádio Esportes deste sabadão. Ale Oliveira, antes de falar do Cassierra e desse ataque, eu queria que a gente tentasse desvendar essa treta que tá o meio-campo do Atlético, especialmente para hoje, com um time considerado alternativo, se não tem o Alexander, que até semana passada era titular aí nessa equipe que joga o campeonato estadual. O que é que vai fazer o Sampaoli, na sua opinião, e o que é que você faria, hein, Ale? Bom dia. Bom dia, viu, Pedrão? Bom dia aos companheiros e todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. O Alexander era titular no time dos reservas. No time dos reservas, calma aí. No meu time, e eu acho que na maior parte dos times do futebol brasileiro, ele seria titular absoluto. Você falou aqui outro dia que só no Flamengo que você acha que talvez não seria. E olha que o velho Simões, que é muito bom de conhecimento de futebol, falou que até no Flamengo ele seria titular, no Flamengo dele, né? Mas de qualquer maneira, não estando à disposição, eu acho que ele vai fazer a opção pelo Alan Franco, que joga quase todas, né? E também pelo Igor Gomes, que tem o carinho, né? Tem a preferência do treinador argentino. Acho que é uma possibilidade muito, muito grande, mas acho que o campeonato estadual, embora uma vitória hoje seja fundamental, pensando numa vaga na semifinal, ainda tem que servir mesmo para testes, para experimentar, para dar rodagem, para condicionar. Então tem jogador que está chegando ainda, né? Então pode ter a estreia do Cassierra hoje, então para se condicionar. O Preciado pode ganhar ritmo, o Pacini ganha oportunidade, ganha minutos, o Cissé também é uma possibilidade. Então acho que tem que ser basicamente para isso, né? E torcer muito para que o Sampaoli, enfim, consiga, talvez não no jogo de hoje, mas na sequência do campeonato, contra o Remo, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, depois contra o Grêmio, que consiga manter um padrão. Porque a gente estava comemorando muito que ele tinha chegado muito próximo de acertar a escalação contra o Cruzeiro, contra o Palmeiras, quando ele colocou só 2 zagueiros, e que ele estava fazendo ali praticamente uma repetição de time que justamente dá entrosamento, né? Dá uma liga ali pro time considerado titular.
Mas nesse último jogo contra o Bragantino, o Alan Franco já teve uma função ali como um terceiro zagueiro pelo lado direito, já bagunçou tudo. Enfim, a gente espera que o Atlético consiga ter uma sequência nos principais jogos, nos jogos do Campeonato Brasileiro, fundamentalmente, com uma base titular e sem muitas invenções, porque não dá muito para entender. Se o time foi tão bem contra o Cruzeiro, tão bem contra o Palmeiras, para que mexer no desenho? Eu não entendo, sinceramente eu não consigo entender. Mas a torcida é justamente para que ele consiga repetir o que tem dado certo e aí o Atlético está muito próximo de conseguir os seus objetivos. Olha, você falou do Alan Franco, a temporada, fiz na calculadora aqui agora, tem 720 minutos em campo, nos 8 jogos com o Atlético até aqui. Desses 720, o Alan Franco tem 653 em campo. Ele só entrou contra o Tombense, entrou no segundo tempo do jogo contra o Tombense com um pouco mais de 20 minutos, e aí ele joga os 25 minutos e acréscimos restantes desse jogo. De resto, 90 minutos em todas as partidas. Tá na hora desse homem descansar, não? E tem alguns aspectos, por exemplo, no ano passado ele jogou 56 jogos pelo Atlético e mais os jogos pela seleção do Equador. Então ele só não jogou mais jogos, 56 já é um número bem significativo. Mas quando ele não estava jogando, ele estava jogando pela seleção do Equador. Então, assim, é muita coisa e assim, num momento da temporada que não necessita, né? Ele já estreou no Campeonato Mineiro com o Alan Franco entre os titulares. Eu acho que tem algumas coisas que tem alguns jogadores que ele faz rodízio e outros ele esquece de fazer. O Alonso é um deles, o Alan Franco é outro, o Igor Gomes é outro. Então, acho que seria importante ele dosar, porque senão lá na frente ele acaba perdendo o jogador, né? Nath Fiuza, muito bom dia para você. Quero saber de você também. Qual configuração você acha ideal aí na ausência do Alexander para o Sampaoli montar? Em que você está querendo ver com mais minutos aí, por exemplo, o Gustavo Scarpa, né? Jogando o Campeonato Mineiro, porque chegou o Vitor Hugo e assumiu essa condição de articulador no time titular. Bom dia, Nath. Bom dia, viu, Pedro? Um abraço para você, a quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes. Meu abraço também para o Ale Oliveira. O Sampaoli tem definido essa estratégia, né, de um time mais forte no Campeonato Brasileiro e um time ali alternativo, mas ainda com muita qualidade no Campeonato Estadual, e acho que foi a melhor estratégia que ele tomou aí nos últimos tempos, até porque a gente sabe da necessidade do Atlético de fazer um Campeonato Brasileiro diferente nesta temporada, depois de os últimos 2 anos terem sido muito ruins. Eu acho que a discordância é sobre os jogadores que ele colocou em cada um desses grupos, digamos assim, né? Porque, ao meu ver, o Scarpa não deveria estar no time alternativo, deveria estar no time principal. Mas tem a questão da recomposição do jogo sem a bola, mas ele está colocando o Bernard para jogar no lado direito do campo, que não tem se justificado, nem com a bola e nem sem ela, até porque a gente sabe que o lado direito do Atlético no jogo contra o Bragantino sofreu muito, e ali não é só o Preciado, o Bernard também combatendo muito pouco, pressionando muito pouco lá na frente. Então acho que não tem se justificado e ainda assim ele não opta pelo Scarpa por ali. Então acho que as discussões são nesse sentido, que o Ale falava há pouco do Alexander, né? O Alexander era titular nesse time alternativo. Para mim ele deveria ser titular também no time principal. Mas dentro ainda do que ele tem considerado, do que ele tem montado, é um time forte para vencer o Atlético hoje. O Atlético, diferentemente de anos anteriores, não faz um bom campeonato, né? Tá ali nas últimas posições do Grupo C, tem só uma vitória em 6 jogos até aqui no Campeonato Mineiro. Não é um bom início de temporada para a equipe de São João del Rei, que precisa, inclusive, melhorar o quanto antes, né? É um time que vai disputar a Série B neste ano e que no ano passado quase foi rebaixado. Então o Atlético tem que rever algumas coisas, mas ainda assim, um time que tem Scarpa, que tem Coelho, que tem Reinier, é um time forte. Eu até venho batendo na tecla ao longo das últimas semanas de que o elenco do Atlético está mais forte, porque hoje você não tem ali só 11 titulares jogando bem. Eu considero que você tem ali 13, 14 jogadores bem, porque o Scarpa também está bem, porque o Reinier é a mesma coisa, porque o Coelho é a mesma coisa. Então, eu acho que eles têm total condição de ganhar hoje do Atlético, mas eu concordo que eu acho que alguns deles deveriam estar nesse time principal. E com relação ao meio-campo, eu acho que a questão do Alan Franco é muito simples. Quando o Alan Franco joga no time principal, ele tem jogado
ou como um primeiro volante que o Atlético não tem, para o Maicon jogar um pouco mais à frente, ou coloca o Maicon como esse primeiro volante, quebrando um galho também, mas aí para o time não perder também em força, porque a gente sabe que o Igor Gomes, a principal característica dele não é marcar, aí tem que colocar o Alan Franco. Aí quando vai para o time alternativo, também não tem um primeiro volante. Aí você precisa de quem? Do Alan Franco, porque aí o segundo acaba sendo o Igor Gomes ou o próprio Alexander, que são caras que têm um pouco mais de qualidade no passe, se envolve um pouquinho menos na marcação ali do setor. Então acho que essa utilização extrema do Alan Franco, ela parte de uma carência muito clara que existe nesse time, que é a de um marcador, mas eu concordo que o jogo hoje dentro de casa, você pode dar oportunidade para o Cissé, enfim, mexer um pouquinho, dar uma descansada no Alan Franco, até porque a gente tem visto a dificuldade do Atlético de achar esse primeiro volante, então o Alan Franco, com a capacidade, com a polivalência que ele tem, ele acaba sendo uma peça-chave desse grupo, até para jogar lá na lateral direita, né? Que a gente tem visto o Preciado com dificuldades. Eu acho que o Preciado ainda vai crescer de produção, eu acho que é uma questão de adaptação, de ritmo de jogo, mas o Alan Franco se torna uma peça de segurança também lá para a lateral. Então o São Paulo tem que pesar tudo isso, né?